Alô, você aluno do 7º ano do Colégio Anglo Itu. Aí vai meu muito bom dia. Bom, e na aula de hoje, tá? Nós vamos dar início ao módulo 12 do caderno 2. Creio eu que vocês ainda não tenham recebido o caderno 2 físico, tá? A apostila 2 mesmo. Mas, muito provavelmente, vocês já a tenham no plural. Tá no plural. Então, vocês abram lá no plural, vão em cadernos digitais que vocês vão achar o caderno 2 de vocês, tá bom? Vou postar na aula de hoje para vocês as correções dos exercícios do módulo 11 que eu mandei via maestro e também daqueles 3 exercícios que eu mandei via maestro para vocês fazerem no final de semana, tá? Então as correções vão estar aí em forma de vídeo. Peço que vocês assistam os vídeos com calma, peguem a apostila e corrijam os exercícios. Peguem o que vocês fizeram no plural nesse fim de semana e também corrijam, certo? Então vamos dar início ao módulo 12. O módulo 12 ele diz assim, cálculo mental e propriedades das operações. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente na sua cabeça, você tem que saber. Cálculo mental. O que é cálculo mental? É você ficar fazendo conta de cabeça, ficar quebrando a cabeça para fazer conta para chegar no resultado? Não, até porque muitas das vezes você pode acabar se equivocando no resultado e pode acabar perdendo ponto numa prova, alguma coisa assim. Cálculo mental ele está diretamente relacionado com as propriedades das operações que eu já vou falar daqui a pouco. Cálculo mental é você tentar, vamos usar um verbo bem simples, é você tentar brincar com os números de uma forma que facilite as suas operações, tá? As propriedades das operações que eu vou passar para vocês, na verdade, não são das 4 operações básicas que vocês conhecem. As propriedades mesmo, elas são, né, para você resolver os exercícios usando o cálculo mental, são propriedade das operações de adição e multiplicação só, tá? Que eu vou falar daqui a pouco sobre elas, tudo bem? Então, vamos dar um exemplo assim. Olha só, 12 mais 27. Quanto daria 12 mais 27? Vamos lá. Nossa, é ruim fazer isso assim de cabeça, ficar contando. O que normalmente o pessoal faz? Separa unidade de dezena. Nesse caso só tem unidade de dezena, então você separa a unidade da dezena. 12 é 10 com 2, 27 é 20 com 7. Aí o que você faz? Você soma as dezenas e depois soma as unidades. Somando as dezenas, você tem 10 com 20 e 30, ó que fácil. E depois 2 com 7, 9, pronto, 39. Isso é um cálculo mental. Tá? É uma forma de você facilitar a realização de um cálculo. Lembrando que esse cálculo mental ele é aplicado normalmente, né, em multiplicação e adição, porque são as 2 operações que atendem essas propriedades que eu já vou falar daqui a alguns instantes. Tá? Vamos pensar numa multiplicação, tá? Para eu dar de exemplo para vocês. Vamos pensar assim, ó. 25 vezes 4. Não, muito fácil. 25 vezes 16. Tá? 25 vezes 16. Olha só, vamos lá. O que acontece se eu pegar o 25 e multiplicar ele por 4? Dá 100. Tá? Por isso é que eu confundi aqui na cabeça. Então eu vou ter que usar isso. Então o que eu quero chegar? No resultado de 25 vezes 16 feito mentalmente. Tá? Eu não vou ficar 25 vezes 16, monto na cabeça e... Não é isso. Tá? Olha só, 25 vezes 4 não daria 100? Pessoal, para eu manter o equilíbrio do resultado, se eu peguei o primeiro fator, que é o multiplicando, né? Multiplicando, multiplicador e produto. O primeiro fator chama-se multiplicando. Se eu peguei esse primeiro fator e multipliquei por 4, o que eu tenho que fazer no segundo fator para que eu mantenha o equilíbrio da operação? Dividir por 4. Quanto seria 16 dividido por 4? Resposta 4. Então, o que eu tinha? Eu tinha 25 vezes 16. Agora eu mudei a operação. O 25 eu multipliquei por 4, deu 100. Guardo 100 na cabeça.
e o 16 eu dividi por 4. Deu 4. 100 vezes 4, 400. Portanto, 25 vezes 16 é igual a 400. Tá? Então, cálculo mental é uma forma de você facilitar a operação para chegar ao resultado desejado. Tanto de adição quanto de subtração. Adição e multiplicação, perdão. Adição e multiplicação. Porque a subtração, se você quiser fazer um cálculo chamado cálculo mental, você tem que ficar fazendo a conta mesmo, tá? Porque não atende essas propriedades. Pessoal, vamos falar das propriedades aqui. Eu fiz um esqueminha, tá? Em folhas de sulfite, com canetas bem coloridas aqui, para vocês copiarem no caderno de vocês. Então eu vou falar das propriedades, tá? E vou estar mostrando. Depois eu vou deixar aí por uns 5 segundos na tela, você trava o vídeo e copia no seu caderno, tudo bem? Sempre esses vídeos assista com um caderno de matemática em mãos, ou apostila, mas aqui você vai precisar do caderno. Pessoal, as propriedades da adição e da multiplicação são 4. Todas elas têm o mesmo nome, todas elas funcionam mais ou menos da mesma forma, tá bom? Olha só, vamos falar primeiro das propriedades da adição, tá bom? Olha só, você tem 4 propriedades da adição. Nome das propriedades: comutativa, associativa, existência do elemento neutro e existência do elemento simétrico, tá? Então vamos lá, comutativa, associativa, então propriedade comutativa, propriedade associativa, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico. Pessoal, o que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa é a ordem das parcelas não altera a soma, tá? Eu usei letras aqui para representar números. Essas letras são números quaisquer, tá? Números quaisquer, essas letras aqui. Então, se eu tiver somando A e B, 2 números diferentes entre si, isso é exatamente a mesma coisa que eu somar B com A. Resumindo, não interessa a ordem que eu estou somando, o resultado é o mesmo. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Tá? Isso daí chama-se propriedade comutativa da adição. Depois, propriedade associativa. Pessoal, o que significa os parênteses aqui? O que significa o parênteses? Opa, estou apagando aqui. O que significa o parênteses numa expressão numérica? O parêntese significa que essa conta ela tem que ser resolvida antes. E a propriedade associativa diz que eu posso somar qualquer número, tá? E em qualquer ordem, em qualquer posição. Se eu quiser somar o primeiro com o último, e depois os 2 do meio, e depois somar tudo, eu posso. Se for só adição, pode. Se eu quiser somar os 2 últimos, e depois somar com o terceiro número, pode. Então, o que isso quer dizer aqui? Presta atenção, que no lado esquerdo da igualdade, eu somei primeiro B com C. Lembre-se que A, B e C são números quaisquer e diferentes, tá? Primeiro eu somei B com C, deu um resultado e esse resultado eu somei com A. Isso é exatamente a mesma coisa que se eu somar A com B primeiro e depois somar com o terceiro número C. Isso é a propriedade associativa, eu consigo associar os números. Terceira propriedade, existência do elemento neutro. Pessoal, o que é o elemento neutro da adição? Elemento neutro é aquele que, se eu somar com qualquer número, vai dar o próprio número. Que número é esse? Zero. Z-E-R-O. Zero. Então, o elemento neutro da adição é o zero. Isso significa que se eu somar zero com qualquer coisa, com qualquer número, vai dar o próprio número. Como que a gente representa isso? Ó, A é um número qualquer, A mais 0 é igual a A. A mais 0 é igual a A. Isso vale para qualquer número. Qualquer número que eu some com 0 dá o próprio número. Tá bom? E o último de todos, que é a existência do elemento simétrico. Pessoal, qual é o elemento simétrico da adição? É o oposto. E como nós já aprendemos números inteiros no caderno 1, você sabe muito bem que oposto é o mesmo que o número trocado o sinal.
E se eu somar um número com o oposto dele, isso vai dar zero. E zero é o elemento neutro. Então, o que é o elemento simétrico? O elemento simétrico é aquele que gera o elemento neutro. Vamos repetir? O elemento simétrico é aquele que faz gerar, que gera o elemento neutro. Ou seja, eu somo um número com o oposto dele. Se eu somar um número com o oposto dele, sempre vai dar zero. E zero é o elemento neutro. Então, olha só como que eu represento aqui. A somado com o oposto de A, ó, trocando o sinal aqui, isso é igual a zero. Zero, que é o elemento neutro, tá? Ó. Vamos para as propriedades da multiplicação. Elas funcionam da mesma maneira. Quais são os nomes? Os mesmos. Comutativa, associativa, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico. Tá? O que a propriedade comutativa diz? A ordem dos fatores não altera o produto. Agora a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, A mais B igual a B mais A, sendo A e B números quaisquer. Propriedade associativa. O que é o parênteses? O parênteses é aquilo que tem que ser resolvido antes. Então, se eu resolver A vezes B e depois multiplicar por C, vai dar a mesma coisa que se eu resolver B vezes C e depois multiplicar por A. Dá na mesma. Então, não importa se eu quiser multiplicar o primeiro com o último. Isso eu estou falando de uma expressão onde só tem a multiplicação, nesse caso. O segundo com o terceiro, o primeiro com o 20º, enfim, eu posso multiplicar do jeito que eu quiser. Sempre vai dar o mesmo resultado. Agora, o que difere aí é a existência do elemento neutro. Pessoal, você precisa achar um número que multiplicado por alguma coisa, multiplicado por uma outra coisa, dá sempre essa mesma coisa, tá? Falando de uma forma meio esquisita aí. Então você precisa achar um número, tá? Que se você multiplicar esse número por um número, um resultado, um valor aí, sempre vai dar esse mesmo valor. E esse número é o 1. U-M, 1. O elemento neutro da multiplicação é 1. Tanto é que se eu multiplicar por qualquer coisa por 1, vai dar o próprio qualquer coisa, tá? Como que a gente representa isso? A vezes 1 é igual a A. E por último, existência do elemento simétrico. Pessoal, qual é o elemento simétrico da multiplicação? É o inverso, tá? Elemento simétrico da multiplicação é o inverso, não o oposto. O que é o inverso de um número? É uma fração na qual o numerador da fração é o número 1 e o denominador é esse número em questão. Tá? Então, exemplo, qual que é o inverso de 2? Não é menos 2. Menos 2 é o oposto de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Qual que é o inverso de 20? 1 sobre 20. Qual que é o inverso de 1000? 1 sobre 1000. Então, se eu multiplicar um número pelo inverso dele, isso sempre vai dar 1. Que é o que gera o elemento neutro. Naquele caso, você soma um número com o seu oposto, vai dar 0, que é o elemento neutro da adição. Esse caso, você multiplica um número pelo seu inverso, sempre dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, olha só. Existência do elemento simétrico, ou também chamado inverso. A multiplicado por 1 sobre A, isso vai dar sempre 1, tá bom? Sempre 1. Ó, vou deixar aqui alguns segundos para vocês copiarem.